Irmãos queridos, estamos nos abraçando, muito felizes de vê-los mais uma vez no espaço físico da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma honra tê-los conosco nesta tarde quente e que gradativamente nós nos asserenando teremos as condições necessárias para absorvermos a lição que nos será proposta a partir deste instante. Uma informação de capital importância para todos nós. Acaba de chegar na nossa livraria a biografia extraordinária do nosso querido médium Divaldo Franco, pela jornalista Ana Lande. Todos nós já vimos que a imprensa está dando, a mídia está trabalhando sobremaneira, na obra. Tivemos até um espaço no programa maior no domingo, na rede mais importante do país. O baiano Divaldo Franco já pagou alto preço por comunicar-se e interagir com o espírito desde os 4 anos. Acusado de louco, charlatão e plagiador, quase se suicidou. Sofreu diversas tentativas de assassinato, foi proibido de entrar em Portugal e na Espanha, mas também realizou feitos invejáveis. Acolheu 685 órfãos que o presentearam com milhares de netos e bisnetos. Proferiu mais de 15.000 palestras no Brasil e no exterior. Levou o espiritismo a países onde nunca se havia falado sobre a doutrina. Psicografou cerca de 300 livros que juntos venderam 10 milhões de exemplares. Doou toda a renda para as suas obras assistenciais em Salvador, principalmente a Mansão do Caminho. Acredite-se ou não em reencarnação, vida depois da morte e comunicação com seres desencarnados, o médium é dono de uma história fascinante, narrada em detalhes nesta biografia, disponível a partir deste instante na nossa livraria. Vamos fazer um esforçozinho para conhecer a história verdadeira agora, Por uma jornalista neutra e realmente extraordinário trabalho dessa querida Ana Lande, jornalista muito simpática, e que trouxe à lume então a verdadeira história do nosso Divaldo. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma lição, um pequeno trecho que guarda relação no contexto, e o nosso expositor querido que está aqui, Marco Antônio Padovani, trabalhador desta casa, como da regional também, vai nos conduzir na temática enfocando o aspecto da ansiedade, Possivelmente, de en passant, a gênese do problema, como ela se desenvolve, e uma proposta para que nós possamos vencê-la gradativamente. Vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, Espíritos imortais que somos, vossa criação, que dia mais, dia menos, despertamos para esta realidade intrínseca de nós próprios. Agora que chegamos ao telhado do conhecimento e que temos consciência que no perder dos tempos fomos criados simples e ignorantes, mas a nossa meta, sem sombra de dúvida, é a plenitude, é a felicidade plena. Característica, obviamente, que nos impuseste nesta longa caminhada. E que todos, sobremaneira, vamos envidar esforços para, a partir do primeiro passo, encetarmos a caminhada rumo aos vossos braços que nos esperam há tanto tempo. Que sejamos iluminados, Senhor, que ampliemos nossos níveis conscienciais, bem como nosso facilitador, que também possa ser envolvido em ternura e carinho, e que a sua proposição guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Ansiedade, uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Falta de segurança nos desígnios divinos. Por quê,
A benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Rumo da Felicidade, ao qual o Marquinho vai inclusive trabalhar também, de lá nós vamos tirar alguns parágrafos para iniciarmos a proposição. Diz ela para nós, obra, pérolas. Deus não criou o ser humano para que ele se consuma como combustível que mantém uma chama ao vento. A experiência física, essa que estamos vivendo, é oportunidade abençoada para o aprendizado, sempre aberta, ensejando o crescimento interior e felicidade. Quando os fatores que comprimem o ser angustiam-no, sejam psicossociais, socioeconômicos, ético-morais, é porque conduzem expressiva carga de débitos, aguardando reparação. Vejam, ela começa a nos orientar. O apoio da fé racional, essa que temos, ou pelo menos deveríamos ter, quanto à finalidade da reencarnação, é o meio para a vinculação com a fonte geradora pelo pensamento, pela oração, conseguindo harmonizar o ser, facultando-lhe enfrentar as dificuldades e superá-la em paz interior. A consciência de culpa responde por muitos distúrbios da ansiedade, tendo-se em vista a insegurança que decorre dos atos irregulares, estabelecendo a necessidade da sua reabilitação. Torna imprescindível, em qualquer circunstância, um esforço mental para entender-se que as ocorrências da evolução transcorrem de forma inevitável, queiramos ou não, cabendo sempre as atitudes de paciência e humildade, porquanto nada sucede fora do estabelecido pelas leis de causa e efeito. Assim sendo, a ansiedade somente complica o quadro das programações estabelecidas, aumentando a carga de aflição, sem que disso resulte benefício algum. Então, nós vemos que, por essa introdução, a proposição que vai nos chegar. Prestemos muito atenção na proposta do nosso Marco, porque há aí assuntos interessantes que poderemos tirar lições extraordinárias e crescermos nesse aspecto, vencendo a ansiedade. Portanto, vamos ouvir o nosso Marco. Boa tarde a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva na sua paz, envolvendo também a todos os nossos entes queridos, familiares e aqueles que a gente deseja também que essa paz chegue a eles. O ser humano, ele não veio ao mundo como se fosse uma folha de papel em branco. E nessa folha, ele passasse a escrever os caracteres das necessidades humanas. Cada um de nós, ao nascer, traz impresso no espírito as heranças das reencarnações anteriores. Então nós trazemos tanto as nossas necessidades como as nossas realizações. A reencarnação, esse processo então de nascer, de morrer, de renascer, como falou aqui a mensagem, é lei da vida, também é impositiva e também é inevitável. Foi Jesus quem assegurou isso para nós, quando ele falou com o doutor da lei, Nicodemos, que era necessário nascer de novo, a fim de encontrar o reino dos céus. Então a reencarnação, ela é o recurso superior e divino que o espírito se utiliza para o seu desenvolvimento. Então eu renasço para aprender, para reaprender, para agir, para me educar, para recuperar-me dos meus erros, dos meus equívocos, para reparar e para progredir. Então, a reencarnação, ela é um somatório das experiências carnais. E esse somatório de experiências carnais é que vão modelando o espírito ao longo do tempo. Modelando, então, o caráter, os sentimentos, os valores éticos, morais, as aspirações e assim por diante.
Mas vai chegar um momento em que o espírito vai alcançar os níveis mais elevados, níveis morais e espirituais. E então, aí, quando ele alcança esse nível, ele sim consegue se libertar de todos os conflitos e fruir então de paz e de harmonia. É esse momento então, quando ele conquista definitivamente a saúde integral, o verdadeiro reino dos céus. Então, somente com a reencarnação, como nós vamos falar aqui de ansiedade, e é um dos conflitos do ser humano, que todos nós trazemos algum tipo de conflito, somente com a reencarnação, com essa fé racional, torna-se possível a gente elucidar, a gente entender essas inumeráveis patologias psíquicas e físicas que estão aí, que o ser humano traz em si, dentro de si. Como os distúrbios de comportamento, as diferenças emocionais, né, que é tão evidente, as diferenças intelectuais e os variados acontecimentos. E também em todas as áreas, seja na área sociológica, na área econômica, ética ou mesmo antropológica. É com a reencarnação que a gente consegue entender todas essas diferenças e esses conflitos. Não sei se vai, daqui a pouco melhora a leitura. Leon Denis diz assim que o estudo dos fenômenos espíritas nos fez conhecer estados da matéria e condições da vida, que a ciência havia ignorado por muito tempo. Então a gente vê o quanto a doutrina espírita, esta fé raciocinada, nos auxilia no entendimento do comportamento humano. Então fica fácil, à luz da doutrina espírita e de todo o conhecimento que ela nos proporciona, nós mesmos diagnosticar que na raiz de todo processo aflitivo, qualquer seja ele, existe uma herança psicológica trazida de outra existência. Se não é toda trazida de outra existência, no mínimo, nós trazemos um resíduo, né, de uma outra vida. No livro Espelhos da Alma, consta assim: muitos conflitos que repontam na atualidade têm origem relativamente remota, porquanto procedem de existências passadas, em comportamentos alienados e atentatórios às leis da vida, que produzem culpa, medo, ansiedade, vergonha, ressurgindo na consciência como vem ocorrendo de maneira sombria. Então aqui é uma realidade de hoje, demonstrando que esses comportamentos, né, que essa culpa, esse medo, essa ansiedade, vem do para o nosso consciente, né? Por quê? Porque erramos lá atrás, em outras vidas. Então chega um momento que o espírito, ele exterioriza essas inquietações, essas culpas que ele traz acumuladas de outras vidas, e ele precisa pôr isso para fora. Então o que acontece? Resuma do inconsciente dele, através desse mecanismo. Por quê? Porque assim, quando vem para o consciente, ele necessita o quê? Está dizendo que precisa ser liberado esta aflição. Porque se não for assim, a pessoa não consegue se harmonizar-se. Então, quando esse processo de liberação, que vem lá do inconsciente para o nosso consciente, trazendo uma dessas aflições, como a ansiedade, ou o medo, a culpa, quando a gente, nesse processo de harmonização não ocorre, o ego, então, apresenta-se ansioso, apresenta-se inquieto. E no caso específico da ansiedade, esses fenômenos que dela decorrem, que nós vamos ver, e que também atormentam a pessoa, acontecem como liberação dos dramas íntimos
que estão lá nesse inconsciente profundo, afetando o sistema emocional da pessoa. Daí porque a ansiedade é uma desarmonia do comportamento humano, geradora de insegurança, aflição, angústia e insatisfação, considerada também um fenômeno de desequilíbrio emocional e por isso exige toda a atenção e toda a terapia. Ou seja, os nossos conflitos, a exemplo da ansiedade, é uma desarmonia interior da alma, que precisa ali toda a atenção, como também de terapia. Mas o interessante é lembrarmos também que todos nós experimentamos ansiedade, todos, porque é um sintoma clássico também do nosso tempo. Então é aquela sensação difusa, que às vezes a gente não entende, desagradável, vaga, às vezes de apreensão, e que às vezes vem acompanhada de alguns sintomas que vão variar de uma pessoa para outra. Mas a ansiedade, ela não é por si só uma doença, porque ela pode se apresentar de forma natural. E natural é aquela ansiedade que precede ou antecede os fenômenos do nosso dia a dia. Então, se eu estou ali aguardando, na expectativa de que algo ocorra, né? Eu estou ali na expectativa de um teste que eu vou fazer segunda-feira, a expectativa do primeiro encontro, né, que a gente sabe que a gente tem muita ansiedade, numa notícia que a gente está aguardando, uma resposta, né, que a gente fica às vezes ansioso, uma própria conclusão de algo que a gente espera, o resultado de um exame, e isto gera uma ansiedade que é natural. Então, há um sentimento natural de incerteza do que vão ocorrer nessas coisas do dia a dia. Então, a ansiedade, a gente também não precisa se preocupar, ela tem suas manifestações e limites naturais, né? Eu mesmo, quando cheguei aqui, há poucos instantes, eu estava bem ansioso para começar. E tenho certeza que alguns da plateia estavam ansiosos por terminar logo, né? E eu sabia que se alguém risse é porque é verdade, Vani. Então é uma ansiedade natural. Como também a gente observa que tem aquele espertinho que ele usa do subterfúgio da ansiedade para tirar um proveito. Sabe aquela frase assim, ó, eu estou tão ansioso hoje, eu preciso comer uma caixa de bis. E a pessoa come toda, os 20, acho que é 20 bis que tem, né? Come toda e ainda joga a culpa na ansiedade. Mas, na verdade, a culpa é da gula que ele tem que cuidar. Mas a questão principal, que a gente vai é daqui em diante, é quando essa natural incerteza, ela se transforma então em perturbação, se transforma em um transtorno. Aí sim, esse estado precisa ser corrigido e trabalhado. Por quê? Porque a ansiedade descontrolada, ela vai afetar o nosso dia a dia, as nossas tarefas, vai afetar o nosso trabalho, vai afetar a nossa vida profissional, vai afetar a nossa concentração, o relacionamento em geral com as pessoas. Então, é complicado também. Só para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde alertou que a ansiedade patológica, a patológica, não aquela do comer o bis, a ansiedade patológica será uma das principais causas de doenças até 2030. E ainda vai carregar outras, como a depressão, o suicídio e as doenças cardiovasculares. Daí a necessidade de a gente ter o máximo de cuidado, né, e análise. Outros aspectos importantes, olha essa aqui, ó, a ansiedade projeta o ser, está melhor, projeta o ser para além de cada momento. Esse é o efeito verdadeiro, impedindo-o de absorver as lições da vivência normal. A pessoa sempre anelando para que logo chegue aquilo que aguarda,
o seu presente se reveste de um inquieto futuro, que não é desfrutado. Está lá no livro No Rumo da Felicidade, que o Vanin leu aqui. Então, a pessoa que está com a ansiedade descontrolada, ela vive o amanhã, ela tenta viver o amanhã, e não consegue viver ali o dia a dia. O significa o quê? Que eu não consigo viver o hoje, eu não consigo viver o presente. Em resumo, a vida não é vivida, porque eu estou sempre tentando me adiantar no tempo, e o presente vai passando. Como também falou Vaninha aqui, a consciência de culpa, ela também responde por muitos distúrbios da ansiedade. Só que Jesus, ele trabalhou essa questão também, quando ele falou: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Este verbo chorar, Joana de Ângeles diz que significa que aquele que está chorando está efetivamente se recuperando das suas culpas e das suas mazelas. Aí a gente compreende que, de fato, aqueles que choram, né, ou seja, que realmente estão se recuperando dos seus erros, serão consolados mesmo, porque alcançarão o equilíbrio, a cura, a harmonia. A ansiedade, como está ali no título, se apresenta também pela falta de segurança nos desígnios divinos. Então, isso leva o indivíduo, quando ele não tem segurança em Deus, ele não tem fé, leva ele a precipitar a ocorrência, a precipitar aquilo que não deveria. E ele acaba sofrendo antecipadamente. Então, o que é? A pessoa que não tem segurança nos desígnios divinos é aquela que falta ainda a fé, lhe falta autoconfiança. Porque quem tem fé sabe que as coisas acontecerão dentro da normalidade e nada acontecerá sem a permissão de Jesus, sem a permissão de Deus, desde que, é claro, eu esteja cumprindo com a minha parte. E a ansiedade tem os seus desdobramentos, né? Está aqui. Quais os fatores que favorecem a instalação da ansiedade? Sensação de vaga, de que algo desagradável está para acontecer. O receio de insucesso pode desencadear. O medo de piorar ou de não se libertar de uma doença, né? O medo ou receio da falta de recursos financeiros. Temor de comentários maliciosos. Então, o que será que vão falar de mim depois daqui, ou amanhã, ou sei lá o quê? E esse temor pode encadear um processo de ansiedade. O pavor pela morte também é um dos fatores. E os sintomas são vários. E, como eu disse, variam de uma pessoa para outra. A tensão, o nervosismo, tremores nas mãos, frio na boca do estômago, que é muito comum. Quando é mais grave, o estado leva a desarranjos intestinais e urinários, dor de cabeça, sudorese, insônia, inquietação exagerada. Tem pessoas que vai numa consulta e não consegue ficar parado. O médico não consegue nem analisar, porque ele fica ali elétrico. Perturbação gástrica. Então, são todos os sintomas que a benfeitora trabalha nas obras. Nas 3 obras, o Homem Integral, Conflitos Existenciais, e tem mais uma obra que eu não citei aqui, que é a que o Vanin leu no Rumo da Felicidade. Então, em resumo, nós podemos afirmar que esse tormento, né, da ansiedade patológica, ele chega a alterar o sistema nervoso,
o sistema respiratório, psicológico e orgânico da pessoa, né? Ou melhor, a ansiedade ela vai trabalhar contra a estabilidade do corpo, contra a estabilidade da emoção, podendo gerar graves danos na vida da pessoa. Tem umas frases interessantes, né, como essa: a pessoa sábia que corre quando é hora de correr e que diminui o ritmo quando é hora de diminuir, é profundamente feliz, porque tem suas prioridades bem estabelecidas. Está ali Siddhartha Gautama. Então, realmente é isso. É preciso que a gente encontre o momento de diminuir o ritmo, porque se a gente deixar o ritmo da vida, da sociedade, da economia comandar a nossa vida, a gente entra nesse processo, né? Muitas vezes sem volta. Uma outra frase do livro Espelhos da Alma, um livro agora de 2014. A ansiedade como efeito é resíduo da insegurança defluente da leviandade, com que se vivenciaram muitas situações difíceis de serem enfrentadas, produzindo a instabilidade emocional que propele a psique. A psique é onde a gente tem o nosso pensamento, nosso sentimento, a nossa emoção, na formação do espírito. Então, propele a psique a fugir do presente em ânsia do logo mais. Então, nós vemos ali que, em algum momento, o ser humano foi leviano contra as leis divinas. Então, ele faltou reflexão quando ele praticou algum ato, faltou, né, ou ele foi imprudente, ou ele foi negligente, e gerou, então, essas consequências. E faz com que o nosso pensamento fuja sempre da situação que vem à nossa mente, sempre jogando para frente. Também uma outra frase interessante e verdadeira: a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã. Não adianta eu ficar pensando no que vai, naquele problema de amanhã. Não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia as forças do hoje. Né? Um britânico, Charles, em 1834. E olha a frase de baixo: um pedaço de pão, pedacinho de pão, comido em paz, é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Então, a ansiedade é uma aflição, um tormento agora contemporâneo, mas olha de quem é esta frase: de Esopo, escritor da Grécia Antiga, de 620 a.C. Então imagina se lá já estava o problema da ansiedade instalado, né? Imagina hoje. Então realmente, se a gente for pensar, é mais gostoso comer um pãozinho ali, com manteiga ali, calminho, tranquilo, um cafezinho, em paz, com a consciência, do que aquele banquete todo, né, mas ansioso. Nós vemos também que a ansiedade, ela traz também comorbidades, ou seja, ela leva à associação de outros problemas, né, como a depressão, o abuso de substâncias como o álcool, como drogas e doenças cardiovasculares. Então, ela pode complicar mais ainda a situação. E a benfeitora Joana de Ângeles é que nos adverte dizendo assim, ó: desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta, procurando disfarçar com álcool ou tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para apoio e melhor reflexão, nas drogas aditivas ou no sexo desvairado, insaciável, o que mais lhe complica o quadro
da insanidade emocional. O reconhecimento da situação abre oportunidade para uma terapia de autoajuda, pelo menos, ensejando-se receber de imediato o apoio do especialista. Então, quantas vezes nós ouvimos a pessoa falar que fuma para conter a ansiedade, que bebe para conter a ansiedade? Aqui está bem claro, isso só complica o quadro. Mas tem as terapias, né? Graças a Deus tem as terapias. E as terapias colocadas pela benfeitora, está aí. A primeira, racionalização do tormento. Então a gente deve trabalhar com reflexão e com otimismo sobre aquilo que eu estou sentindo. Por que eu estou tão ansioso? Isso está certo, isso está errado? E eu trabalhando assim, isso vai permitir a instalação da paciência e também do equilíbrio. E a paciência é que vai me ajudar a atravessar aquele momento de crise. Porque a impaciência, a gente sabe, ela só desequilibra tudo. Buscar compreender a finalidade da existência física atual. Isso é fundamental também como terapia. Lembrando que a nossa vida, nós não estamos aqui apenas para eliminar ou controlar doenças e transtornos, né? Nós estamos aqui principalmente, o significado da vida é muito mais que isso. Nós estamos aqui para avançar espiritualmente no rumo da plenitude, naquele estado luminoso que tanto a benfeitora nos convida. Auxílio de psicoterapeutas, eles também, aquele que é ético, moral, ele vai auxiliar na busca das causas atuais, tentar buscar as causas anteriores e vai ajudar a pessoa a diluir aquela ansiedade e vai induzir ao paciente a ter esperança, a vencer e a se superar. As técnicas de yoga também auxiliam bastante. A oração e a meditação. A oração e a meditação vai induzir a calma e ao bem-estar, que é fundamental. E a oração e a meditação também inspira a pessoa a agir no bem, a agir com amor, com compaixão, com caridade. E agindo no bem e no amor, também vai auxiliar a pessoa, no segundo item, a descobrir a finalidade da existência. E como importância também, o passe e a água fluidificada, que depois vamos receber aqui. Porque a benfeitora diz que a água fluidificada e o passe, eles têm o efeito de restaurar o campo vibratório da pessoa e revitalizar as células, ou seja, vai contribuir eficazmente para a cura da pessoa. Também, a benfeitora diz, em outras palavras, que exercícios mentais de ponderação e análise, ações saudáveis em ritmo de equilíbrio, meditação em torno das finalidades do amor e da dor. Nós temos que pensar sobre a dor, porque está lá no Evangelho, a dor é uma bênção. E nós temos que compreender por que a dor é uma bênção. Aí nós vamos ter forças para vencer. Leituras edificantes, fundamental, porque propicia renovação mental e emocional. Conversações encorajadoras, nas quais predominem o bom senso e a alegria de viver, cooperam eficazmente para a consciência de paz e o afastamento daquele estado de ansiedade. Então, essas valiosas terapias à nossa disposição ajudam, sim, o paciente a se libertar dos transtornos. E se mesmo utilizando essas terapias, mesmo buscando a medicina, a ciência, todos os recursos disponíveis, for difícil, a situação não for fácil, o desafio for complicado, ainda assim, nós temos que lembrar de Jesus, porque Ele disse assim para nós, para que a gente nunca desista.
que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa aquele que perseverar na busca da sua harmonia, do seu equilíbrio, vai desfrutar de paz. Este é o significado. E é em Jesus que eu queria mais chegar, né, a falar para vocês hoje. Porque Jesus, ele veio ao mundo para ensinar o que é amor. E o amor é o mais eficaz e o verdadeiro remédio para todos os males humanos. Né? Não sou eu que digo isso, está nas obras e é uma grande verdade. Por isso que Jesus é considerado o psicoterapeuta superior. Ele é o verdadeiro médico das almas. E na mensagem do Mestre Jesus, nós vamos encontrar não só uma advertência para termos cuidado com a ansiedade, também ele nos oferece a melhor receita para que a gente conquiste a saúde plena. Porque à medida que a gente vai compreendendo Jesus, nós vamos ver que é Ele realmente que nos acalma, que nos orienta, que nos alegra e também nos cura. Ele nos disse assim, o Cristo Consolador: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Né? Então está ali em Jesus o alívio de nossas dores, de nossas aflições, de nossos sofrimentos. E falando em Jesus, né, este poeta divino, a benfeitora nos diz isso, que são válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraterna, a compaixão, ao lado da oração geradora de energia, de energias otimistas e de fé, propiciadora do equilíbrio e paz. Está lá na obra O Homem Integral. E tanto são válidas esses ensinos, essas lições do Cristo, que no Evangelho nós vamos encontrar duas lições específicas sobre a ansiedade. Uma delas está no capítulo 25, buscai e achareis. E o Mestre recomenda isso para nós. Este é o ensino do Mestre. A gente olhar para esta imagem, para este campo de flores, o sol, né, radiando ali, nós vamos ver o que nessa imagem? Ela transmite alguma mensagem de aflição, alguma mensagem de pressa, ela transmite algum sinal de ansiedade? Não. Esta imagem, esse campo bonito da natureza, nos transmite, na verdade, paz, nos transmite equilíbrio, harmonia, beleza. E foi pensando nesta imagem, né, que Jesus nos disse: observai como crescem os lírios do campo. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou de que nos vestiremos, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Aí Jesus finaliza: não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Então eu trouxe essa imagem para ver que, se a gente parar e analisar, diante da natureza, qualquer que for uma flor, um pássaro, a gente vê a harmonia. E nós fazemos parte dessa natureza. E não tem porquê a gente estar em desarmonia. Nós temos que conseguir buscar o nosso equilíbrio. Ninguém vem ao mundo para sofrer, de forma alguma. Então a proposta deste Evangelho, observai os lírios do campo, ela
demonstra que muitas vezes a nossa ansiedade é gerada pela busca desenfreada das coisas materiais, né? Enquanto que a receita é meditarmos sobre a vida, sobre a natureza, sobre o real significado da nossa existência. E essa mensagem nos convida o quê? A priorizar as coisas espirituais. Não que devemos deixar de lado as coisas materiais, não. Devemos também buscar o máximo de conforto, de equilíbrio, né? Só que a gente precisa trabalhar a nossa reforma moral, viajar para dentro naquele processo do conheça-te a ti mesmo. E vamos assim, nós vamos conseguir viver o hoje, porque a ansiedade fica sempre jogando a gente para amanhã. Só que Jesus não parou por aí. Ele sabia que a ansiedade afetaria milhares de pessoas, milhares de seres humanos, e por isso ele volta a nos deixar e nos oferecer uma segunda lição sobre a ansiedade. É quando ele fala das irmãs, que está em marcha, Marta e Maria. Jesus estava indo para Jerusalém e para numa aldeia, e Marta então hospeda Jesus, mas Marta tem uma irmã que chama-se Maria. E Maria, a gente vê ali, está sentada aos pés de Jesus, e Marta está distraída com as coisas, com os seus afazeres domésticos. E Marta se incomoda por ver Maria ali conversando com Jesus. E ela olha para Jesus e fala: Senhor, não te importas que Maria fica aí conversando contigo e eu aqui trabalhando? Que eu fique aqui servindo tudo sozinha? Diga alguma coisa para Maria. E Jesus diz, essa aqui é a resposta. Ele diz: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. O que nós podemos analisar desta passagem? Que as irmãs receberam então a visita de Jesus no lar por algumas horas. Imagina a bênção, né? Talvez fosse a única vez naquela reencarnação que elas se deparassem com Jesus. E Jesus faz uma advertência, esclarecendo para que nós não valorize em demasia as coisas materiais, ainda que importantes, como a alimentação, como o conforto da hospedagem, por serem bens passageiros. Por isso que ele fala para Maria, para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Então Maria escolheu a boa parte, por quê? Porque embora ela tenha dado importância para hospedar Jesus, para lhe dar alimentação, né, acomodá-lo, a maior parte do tempo de Maria, os maiores esforços e a maior energia dela, ela canalizou para Jesus, porque ele estava ensinando aquilo que é essencial. Então a gente não poderia perder, né, instantes valiosos com Jesus, tão especiais, e ficar lá cuidando dos afazeres da casa. Então a reflexão que a gente traz desse ensino, que tem total correlação com a ansiedade, é quantas vezes agimos na vida como Marta e quantas vezes agimos como Maria, né? Porque a situação de Marta virou uma síndrome. A síndrome de Marta está afetando multidões, mundo afora. Há pessoas excessivamente preocupadas apenas com a subsistência, com a compra de coisas, com os negócios, com o iPhone que eu preciso urgentemente adquirir porque meus amigos adquiriram, e eu acabo me perturbando, me desgastando. Acabo vivendo estressado, neurótico, inquieto, irritado, e isso abre campo para desajustes físicos e psíquicos.
e aí vem e se instala a ansiedade patológica. Então nós agimos como Marta quando permanecemos distante do Mestre, como fez ela aqui. Sem essa sintonia com Jesus constante, é muito difícil alguém agir com proveito. A Maria agiu com proveito e ficou com a melhor parte, com a boa parte, e não será tirada dela. Então é preciso ter essa sintonia. Nós agimos como Maria quando, por exemplo, perdemos muito tempo ansiosos e dependentes, né, do celular, da internet, ali no WhatsApp, horas e horas e horas, né? Eu fui testemunha de um jovem na academia, onde eu faço. Ele ficou a aula inteira da academia com o celular na mão, passando mensagem. Quando o professor alongava essa mão, ele fazia com essa. Quando alongava essa, ele estava com essa. E de verdade, 100% do tempo. Nós também testemunhamos no NAFA, esses dias, no mês passado, uma jovem que ficou os 40 minutos da palestra ligado no celular. Não teve um segundo. Cuidarmos na refeição, hoje põe o prato na mesa e o celular do lado. E a gente faz aquela comunicação um com o outro, né? Está comendo, olhando, mandando mensagem. Então é preciso a gente cuidar muito. Agora eu vi que lançou os celulares à prova d'água. Então tem gente já levando para o banho, para aproveitar o máximo do tempo. Não, é verdade mesmo. E tem uns que já estão dormindo com o celular embaixo do travesseiro para não se separar dele, né? Às vezes se separa, fica longe da família, mas não fica longe do celular. Então nós somos Marta quando não abrimos as portas da nossa casa para que Jesus se faça presente no Evangelho do Lar. Ainda a gente bate nessa tecla. Muitos espíritas não têm o costume de semanalmente fazer 20 a 30 minutos do Evangelho no lar. Então nós continuamos sendo Martas quando não perdoamos, quando não buscamos trabalhar nossa reforma íntima, quando não encontramos tempo para a caridade, para o estudo, para a verdadeira vida. E fazendo como Maria, buscando o melhor, a melhor parte, nós saberemos então resolver os nossos problemas, nós vamos saber enfrentar dificuldades, superar obstáculos e atravessar os momentos difíceis que a vida nos impõe. E vamos atravessar sem irritação, sem ansiedade. Podemos dizer, em resumo, que a proposta é de que nós necessitamos buscar equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual e cuidar mais do espírito, sem dúvida alguma. E como mensagem final, que fala sobre o objetivo da nossa vida, eu achei muito importante. Então diz assim, está no livro Espelhos da Alma: a existência terrestre é alta concessão da vida, que merece todos os investimentos de nobreza e de sensibilidade, de aplicação de energia e de luta, de consideração pelos valores espirituais e de superação do ego, em suave e doce harmonia do seu eixo ligado ao self. A jornada, portanto, na conquista da saúde, não se reduz à eliminação das doenças, dos transtornos emocionais, porém, há muito mais. Avança futuro espiritual afora, armazenando experiências iluminativas e conquistando espaço no rumo do infinito luminoso. Então aqui nos diz, né, qual que é que às vezes uma aflição, um transtorno, canaliza a nossa vida só para aquilo. Só para aquilo. E a gente acha que é só para isso, mas não. A vida é muito mais que isso. Não é só para termos saúde física. Com ela ou sem ela, nós temos que canalizar energias para nosso crescimento espiritual, para o vencimento das nossas aflições íntimas. E a gente deve buscar então, como receita infalível, a sintonia com o nosso Mestre Jesus, que, como diz, Ele mesmo disse, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite. Sem dúvida, uma síntese belíssima, né? E se nos esforçarmos um pouquinho, a bibliografia está à disposição, inclusive. Enquanto Marcos falava, nos lembramos a razão também de estarmos ansiosos. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Nós invertemos as coisas. É melhor fazer a inversão de novo. É interessante pela proposição que o Marquinhos nos trouxe. Ao Marcos, a nossa gratidão por mais esse belo trabalho. Segunda parte, a benesse da fluidoterapia sobre nós, como a benfeitora mesmo acentuou, é o momento de nos recolhermos, inclusive não só nós recebermos, muitos companheiros nossos, seres amados, que são todas as criaturas do mundo, por razões diversas não chegaram à casa espírita. Mas lembrando, nós podemos, ao receber, também em pensamento, beneficiá-los, né? Vamos fazer isso então. Mestre querido, condutor do nosso processo de evolução ética moral, iluminador das nossas consciências, mais uma vez, na voz do vosso cantor, as suas sábias advertências, demonstrando profunda lucidez e bom senso, se ciso tivermos, obviamente, envidaremos todos os esforços possíveis para o caminho inverso fazermos na direção do vosso amor, pleno de amor e de compaixão. Dá-nos força e coragem, Senhor, para que nesta existência que para todos nós tornou-se derradeira, em detrimento do período de seleção ético-moral, para que possamos retornar para casa em breves dias, pelo menos nos tornando seres humanos melhores. Que a vossa paz, o vosso infinito amor, a vossa ternura e o vosso carinho inundem os nossos corações. Que assim seja, Senhor. Será servido para nós agora a água fluidificada. Quinta-feira estará conosco o nosso querido Ademir Francisco Beber, presidente do Grupo Espírita Fraternidade de Toledo, e vai nos provocar com os 3 batismos. Muito interessante. 3. Eu não sabia nem de um, agora estou vendo que tem 3, né? Então, a proposta para quinta-feira, às 20 horas. No sábado, 16 horas, o Dr. Wagner Bacejo vai estar conosco e vai trabalhar a temática, o governo crístico. Dá para a gente ver o governo nosso e o crístico, né? Interessante, uma proposta às 16 horas. Depois, às 18, a professora doutora Elisandra da Silva vai trabalhar uma coisinha light também, arrependimento, expiação e reparação. O Código Penal da Vida Futura. 18 horas então. Essas serão as nossas próximas exposições no transcorrer da semana. Imensamente gratos somos pelas vossas visitas, honrou-nos sobremaneira, voltem sempre, né? E o nosso desejo é que possamos regressar para casa em paz e harmonia. Muito obrigado e uma boa noite.